que eu acho que é uma aula que é fundamental, porque muitas pessoas não têm essa percepção, não têm essa diferença, não diferenciam primeiro pentecostais de neopentecostais, né? Uhum. Então eu gostaria que você pudesse também trazer essa... E também um pouquinho elucidar essa ideia, porque eu lembro do Weber, eu lembro do Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, como se, evidentemente, associasse o protestantismo a necessariamente essa ideia deturpada de um calvinismo, né, dentro da concepção presbiteriana, que a salvação e a danação se dá através do trabalho e que o lucro é uma possibilidade de expressar esse trabalho bem-sucedido em nome do Senhor, né? Porque eu acho que a teologia, né, da prosperidade, que para mim é a teologia da venda do céu mesmo, né, do loteamento desse espaço e da exploração da fé alheia, ela se baseia, ela tem uma produção, uma construção que se propõe a ser refinada para dizer que ela tem uma origem, né, histórica. Não estou dizendo que ela seja, não, tá? Uhum. Mas na minha leitura, eu vejo muitos desses falsos profetas, como você mesmo trouxe, usarem essa referência histórica e essa referência que vem, não, isso chegou nos Estados Unidos, isso mostra porque os Estados Unidos é a potência mais rica do mundo, porque ali começaram os predestinados. O que você já mencionou aqui do Destino Manifesto. Sim. E aí eu gostaria de aproveitar... A ideologia do Destino Manifesto, que já é um pressuposto totalmente arrogante. O pessoal que estava perseguido na Europa migrou para os Estados Unidos da América com aquela presunção do pior do sionismo. Olha, que o pior do sionismo é um negócio horroroso, mas eles migraram da Europa para os Estados Unidos com a ideia de que eles eram a nova Jerusalém, o novo Israel, o novo povo de Deus, que Israel não tinha dado certo, porque Israel já estava disperso no século XVI pela terra desde o ano 70 da nossa era, e sem nenhuma vontade o povo judeu de voltar para aquela terra que de fato não tem nada, né? Então era melhor comprar fazendas no Canadá ou em qualquer outro lugar do que voltar para lá. E tanto é que os verdadeiros judeus ortodoxos, religiosos, entenderam há muitos anos que o negócio deles não tem a ver com um pedaço de terra no Oriente Médio, que aquilo foi só uma contingência histórica, que eles são o que eles carregam no coração. Tanto é que quem são os maiores inimigos do sionismo judaico de culto às pedras sagradas, aos lugares sagrados, a Jerusalém como lugar sagrado, como habitação de Deus, como se Deus fosse o Deus das pedras, um Deus dos imantamentos materializados nos minérios daquele lugar, daquele chão e tudo mais. São seres que dizem, não, isso aí é culto pagão, materialista de quem adora chão. E não conhecem, por exemplo, Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4, Paulo fez uma ruptura radical com Israel e com Jerusalém. Ele diz no capítulo 4 de Gálatas que a Jerusalém terrena só gera para a morte e para a escravidão. Ele falou isso há 2000 anos atrás, baseado nos 2000 anos anteriores. Nossa, olha que ele não viu nada. Não, viu bastante, mas não viu pouco. Se ele tivesse visto o resto, agora, meu Deus, ele estava superlativizando isso, eu não sei a quantas. Mas só gera para morte e escravidão. Especialmente quando os judeus chegam querendo aquele chão como um lugar para Deus, e agora eles querem também derrubar a mesquita de Omar e a mesquita de Al-Aqsa, na antiga esplanada do Templo de Salomão e de Herodes o Grande, para construírem o suposto terceiro templo que fará o Messias se obrigar a voltar. Nossa! Tem que construir um terceiro templo lá. Então, esses judeus que a gente chama de ortodoxos, que são os que não querem voltar e que estão espalhados pelo mundo inteiro, eles sabem que a fé é uma coisa para se levar no coração e que a grande vocação deles seria espalhar essa consciência pelo planeta. Já os que estão lá, vocês não sei se sabiam que Hitler fez um acordo
com os judeus de natureza sionista, que eram os que amavam o chão da terra e o tinham como sagrado, o único lugar onde eles poderiam ser eles próprios, dizendo: vocês podem voltar para lá, a gente não gosta desses outros que não querem voltar, que estão felizes em todo qualquer outro lugar do mundo. Esse é que a gente odeia, porque são inteligentes pra caramba. É um povo que aprendeu a cultura mesopotâmica de 4.000 anos atrás, que de lá foi para outra grande potência da Terra, que foi o Egito. Ficou 430 anos aprendendo todas as sabedorias e ciências dos egípcios, que eram capazes de abrir cérebro e fazer intervenções de natureza praticamente neural. E hoje em dia, com as descobertas arqueológicas, é chocante ver o que eles já sabiam. Depois entraram na terra de Canaã, mataram todo mundo, foram tão horrorosos que vieram os babilônios e os levaram, e aí eles conviveram em Babilônia, aprenderam com outro grande império da época, depois com os persas, depois com os gregos, e só aprenderam com as grandes potências, aí depois com os romanos. E aí, depois do ano 70, foram espalhados pelo planeta inteiro e foram se capilarizando e aprendendo com todas as culturas. Então, qual é a grande riqueza do judeu? Não é terra. Que não tem uma gota, não tem um ouro ali naquela terra, não tem um diamante. Diamante eles trazem da África do Sul. Eles aprenderam a serem bons lapidadores, mas não aprenderam isso nem lá naquela terra, foi na Europa que eles aprenderam. Mas voltando ao Destino Manifesto e à associação com os cristãos europeus, estavam perseguidos pelo catolicismo europeu e migraram para o Novo Mundo com essa ideologia. Nós temos um destino manifesto por Deus, nós somos os novos Abraões. Nós somos o novo Israel, nós somos o novo povo de Deus. E nós somos os protestantes puritanos escolhidos para essa missão de governança planetária. Então eles chegaram com nada mais, nada menos do que com essa presunção para o mundo. E se tornaram seres caças-bruxas. Logo, logo, quando você concentra poder em qualquer lugar e em qualquer um, a maldade aparece na mesma hora. É absolutamente impossível de não acontecer. Aí houve alternâncias. A meu ver, a última grande chance que os Estados Unidos tiveram, no meio de toda ambivalência, ambiguidade, perversidade e preconceito e racismo de todos os tipos, aconteceu no final do século XIX até metade do século XX, um pouco mais, talvez até os anos 80, do século XX e 90. Eu estava lá, eu vi coisas boas acontecendo, eu vi gente boa, com consciência melhor, alguns movimentos acontecendo, mas essas pessoas morreram. E o Martin Luther King nesse contexto, né? Antes dele, o Billy Graham, sim, verdade. Que foi quem mais reuniu gente no mundo inteiro para pensar o Evangelho conforme Jesus. Foi ele que criou os grandes eventos mundiais, que reuniu e pagava pastores do mundo inteiro, reunia 12 mil pastores, 15 mil pastores, na Alemanha, na Suíça, em Lausanne, eventos com gente maravilhosa do mundo inteiro, alguns amigos que já partiram para o Senhor, como John Stott, uma alma bonita, generosa, e que conceberam um olhar integral do Evangelho de Jesus. Mas onde tem o pentecostalismo, nada que tenha lucidez, começo, meio e fim, vinga. Porque o pentecostalismo, conquanto odeia o existencialismo filosófico europeu, é uma manifestação de fé totalmente existencial, porque não se baseia na objetividade de nenhuma análise, é tudo baseado no eu sentir no coração.
Então, é mais ou menos um sartrianismo carismático. Então, Deus me falou. E o que você tem para dizer se o cara chega dizendo que Deus falou com ele? Não, Deus me falou que a minha mulher está velha demais e que agora ele me deu a bênção, a unção de poder pegar aquela irmãzinha tão linda, tão gostosa, tão maravilhosa, que é uma promessa dele para mim. Deus disse para ele. Deus me deu. De onde vem toda essa coisa da teologia da prosperidade, senão de Deus me ungiu? A mim e a ti não. Então você trabalha e traz o dízimo para cá, porque você me entrega, é a mesma coisa que entregar para Deus. Então é totalmente existencialista, não há critério objetivo para você dizer que é isso, cara. Por quê? Ele vai dizer, porque Deus me falou. E aí? Tá zangado porque Deus me falou? Diz para Deus falar contigo também. Aí você diz, não, mas eu não tenho essa cara de pau. Diz, o problema é teu. Deus me falou. E na base do Deus me falou, tudo é possível quando Deus te falou, meu amigo. Até matar o teu filho primogênito, como quase Abraão realizou. Deus me falou. Jefté teve um impulso dessa natureza, foi um juiz de Israel, posterior, obviamente, a Abraão, que estava no meio de uma guerra e disse, se a gente vencer essa guerra, a primeira pessoa da nossa família que vier nos saudar como vitoriosos, eu vou matar e oferecer a Deus. Aí saiu a filha dele, virgenzinha, linda, maravilhosa, pai! Aí ele imolou a criança lá nas regiões da Samaria, no Monte Gerizim. Até hoje tem um rito de tristeza pela morte dessa criança lá. Há uma coisa que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, porque ele achou que Deus tinha falado com ele. Então, aonde você tem o Deus pessoal que falou com alguém, aí você tinha me perguntado a diferença entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. O pentecostalismo é um pouco pior em relação a essa história do Deus me falou, porque ele é carregado de profecias, de visão e de Deus me falou. E o neopentecostalismo tem menos visão e profecia, ele só deu um passo além, não precisa Deus me falar, eu sou Deus. Eu sou Deus, não preciso nem que Deus me fale. Eu sou Deus aqui e vocês são os meus servos. Então, diante de um cenário desse, que lógica, que conversa, que argumento você possa ter se o cara ou é Deus ou Deus falou a ele.